Olá, bem-vindo ao Big Data Vênia, o podcast sobre direito e tecnologia do J.Info. Enquanto gravamos este podcast, a MP sobre moderação de conteúdo das redes sociais, assinada pelo presidente Bolsonaro, está marcada para morrer. É provável que quando você estiver assistindo ela já não esteja em vigor. E na prática, ela nunca vai ter tido efeito sobre os conteúdos, já que as redes tinham 30 dias para se adaptarem. O Senado ameaça devolver a medida provisória sem nem analisá-la. E até o Procurador-Geral da República, que em geral se alinha ao governo, já se manifestou contra a medida. Mas o tema não morre. Quem define o que cada um de nós pode falar nas redes sociais? Qual o limite para as empresas privadas regularem o discurso público? E qual o limite para a interferência do governo e da justiça? Eu sou Iago Bolívar, do Jota, e estão conosco Clara Iglesias Keller, do Leibniz Institute for Media Research, Ivar Hartmann, do INSPER, e Yasmin Cursi de Mendonça, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Para começar, Ivar, diz pra gente qual é a regra hoje, como as redes decidem o que pode ou não ser publicado. Então, Iago, hoje aquilo que a gente chama de moderação de conteúdo na internet é a atividade que essas plataformas privadas, né, essas empresas privadas exercem de não só definir quais são as regras sobre os limites da liberdade de expressão das suas usuárias e usuários, não definir as regras em abstrato, muitas vezes chamadas de normas da comunidade, e também, além de definir em abstrato essas regras, essas empresas privadas tomam decisões nos casos específicos, nos casos concretos, sobre a aplicação dessas regras. E isso vale tanto para, então essa moderação, né, ela é feita tanto em relação a posts isolados, fotos, vídeos, até áudios, né, textos, quanto em relação a contas, a perfis. Né, e a própria MP separa, inclusive, esses dois tipos de moderação. Então, são decisões que essas plataformas privadas tomam sobre a liberdade de expressão das suas usuárias e usuários. Na prática, isso aqui é uma empresa privada, é um espaço privado, nós definimos quem pode e quem não pode falar. É isso. E acho interessante. E o que pode ser falado? Sim, eu acho interessante também notar que, como o Ivar explicou, né, a moderação de conteúdo são essas decisões que, em última instância, são decisões sobre o que fica e o que não fica, e são decisões que se referem não apenas em relação ao que é legal ou ilegal, né, ela é muito baseada, como o Ivar falou, nos termos e condições das próprias plataformas. Então, não se trata só de tirar o que é ilegal, mas também de um juízo das plataformas sobre o que elas desejam que esteja ou que não esteja ali. E isso gera aí uma zona cinzenta, sobre a qual a moderação de conteúdo incide, que inclui conteúdos que cada pessoa pode perceber como nocivo ou não, como adequado ou não, né? E aí, dentro dessa zona cinzenta, eu acho que estão as questões mais complicadas, né? E então, também na zona cinzenta aqui estão várias das questões trazidas pela MP. Como você vê isso, Yasmin? As regras hoje, como vocês analisam? Eu acho que a gente, como o Ivar e a Clara já explicaram muito bem, são, de fato, regras de comunidade criadas pelas plataformas, assim como seria uma metáfora para clubes, por exemplo. Os clubes definem como que eles querem as vestimentas das pessoas, né? A FGV, por exemplo, proíbe que as pessoas usem bermudas, né? Então, as plataformas têm ali essa possibilidade de criar regras de comportamento para que a sua comunidade obedeça. É lógico que tem aí essas questões que a Clara nomeou como zonas cinzentas, casos em que você pode ter conteúdos lícitos que as plataformas estão removendo por compreenderem, até mesmo casos de falsos positivos a partir de detecção automatizada, que acabam apagando conteúdo lícito, né? Tem um caso clássico do Facebook, que deletou, por exemplo, uma foto de cebolas de uma empresa canadense uma horti, meu Deus, eu esqueci o nome da palavra. Hortifruti estrangeira. Hortifruti estrangeira, isso. Deletou uma foto dessa empresa de cebolas porque a IA detectou como se fossem seios, né? E o Facebook proíbe nudez na plataforma. Então,
Tem essas zonas cinzentas, tem casos de derrubada de conteúdo lícito que são preocupantes, mas, enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais disso, mais pormenorizadamente em outras questões. Eu acho que as plataformas estão ali no direito delas de criarem as regras, a gente só precisa ter mais observação, supervisão sobre como essas regras são aplicadas de fato, né? Elas não podem também determinar exatamente todos os tipos de comportamento se não violam regras constitucionais, se não violam direitos, né, de outras pessoas, ou se nem mesmo violam os seus próprios termos de serviço, né? Se foi um caso enganoso, como esse caso das cebolas. Clara, você e a Yasmin trataram sobre as escolhas e a prioridade que cada rede tem na hora de moderar conteúdo, não é? A própria MP também faz escolhas, não é? Ela coloca em níveis diferentes de proteção o discurso de ódio e nudez, por exemplo. Como você vê os efeitos práticos dessa MP se ela entrar ou se entrasse em vigor? Iago, eu acho que tem uma série de efeitos jurídicos aí também, dos quais a gente pode falar depois, né? Mas em termos de efeitos práticos, o que a MP está fazendo? Ela está trazendo aí uma série de hipóteses em que as redes, para bloquearem contas ou para bloquearem perfis postados pelos usuários, precisam de uma justa causa. E aí ela elenca lá o que configura essa justa causa. E aí, o que chama atenção nesse rol ali bom, primeiro, né, o fato de que a gente tem uma medida provisória, né, fazendo um grau de regulação do discurso que até hoje, assim, a gente só viu um período muito, muito trágico da nossa história, né? Mas isso à parte, os efeitos práticos é que, né, o que chama atenção nesse rol é que ela traz coisas, chama atenção tanto pelo que está de fora, quanto pelo que está dentro desse rol, né? Então, em relação ao que está dentro desse rol, a gente tem uma série de tipos de conteúdos nocivos ali que estão totalmente dentro dessa zona cinzenta, da qual a gente falou antes, né? Então, nudez, por exemplo, né? Uma mulher amamentando é uma imagem ilegal ou não, né? E quanto pelo que está de fora, por exemplo, desinformação, conteúdos que geram risco para a saúde pública, conteúdos que geram risco de integridade física mesmo para grupos minoritários, para grupos identitários, discurso de ódio, incitação à violência, essas coisas não entraram. Curiosamente, porque nos contextos nacionais em que a gente começa a ver um pouquinho mais de avanço regulatório em cima da moderação de conteúdo, a gente pode falar um pouquinho desses avanços também mais tarde, o que a gente vê é uma preocupação em especial com esse tipo de conteúdo, que é mais arriscado para a integridade física e tudo mais. Inclusive, é esse tipo de conteúdo que inspira, por exemplo, iniciativas até questionáveis, né, de criminalização de executivos, de plataformas, etc. Estou pensando aqui muito no caso da Austrália, da Nova Zelândia, na verdade, depois daquele massacre de Christchurch. Então, assim, eu acho que na prática o que a gente tem aí são uma preocupação com o que está dentro, pelo potencial de gerar restrições em excesso, e uma preocupação com o que está fora, que não existe mais um incentivo, uma obrigatoriedade para que as plataformas lidem com um tipo de conteúdo que pode ser muito nocivo, né? Outra coisa que na prática me preocupa é esse direito à restituição da conta quando ela, diante de do que se considera uma moderação indevida, né, que não está nem claro o que é uma moderação indevida. Ou então essa obrigatoriedade, ou então assim, uma justa causa para a remoção de contas inautênticas. Não que contas inautênticas não existam, mas porque ainda não existe uma metodologia segura de identificação dessas contas, né, que a diferencie das contas autênticas. A própria literatura não tem uma metodologia acordada para fazer isso de forma segura. Então, o risco que se gera aqui é que a gente tenha mais incentivos para derrubar contas que, na verdade, são legítimas. Então, assim, é uma complexidade muito grande, né, e certamente totalmente fora de lugar dentro de uma medida provisória, para o começo de conversa. Você falou sobre a analogia entre essa medida provisória e leis de regimes de exceção, enfim, de momentos mais complicados da história.
Mas o discurso é sempre o contrário, né? O discurso do governo é o discurso de que ele está indo na defesa da liberdade de expressão dos cidadãos e que as redes que estariam limitando a liberdade de expressão dos cidadãos, enfim, mesmo que seja a liberdade de expressão de se manifestar com que as redes e outros grupos vão considerar que são discurso de ódio, não é? Então a gente tem essa nova embalagem, não é, desses governos, como o governo brasileiro, governos de extrema direita, que colocam a liberdade de expressão como um instrumento de discurso político que seria, até muito pouco tempo, considerado fringe, né? Seria considerado fora do campo aceitável, mas faz isso em nome da liberdade, né? Faz isso em nome da liberdade de expressão. E você citou também, Clara, a questão da legalidade da própria MP, como isso ser tratado em uma medida provisória. Eu queria perguntar para vocês, mas primeiro para o Ivar, sobre a constitucionalidade dessa lei. Primeiro, formal, isso poderia ser tratado por uma medida provisória? Do ponto de vista formal, me parece que ela desrespeita a Constituição. Acho que se o Supremo chegar a fazer análise, né, para além, inclusive, de uma eventual decisão monocrática da relatora, acho provável que o Supremo colegiadamente deixaria passar esse aspecto dessa inconstitucionalidade formal, porque o critério da urgência nas medidas provisórias raramente é aplicado para efeitos de declarar inconstitucional uma medida provisória pelo Supremo. Então, embora ache que esse aspecto também é um aspecto inconstitucional da MP, dificilmente isso seria a razão pela qual ela cairia. Acredito que tem duas razões principais, não de aspecto formal, mas de aspecto de inconstitucionalidade material mesmo, de conteúdo, que tornam essa MP nula, né? Então, primeiro, um aspecto que a Clara já tinha mencionado bastante, que é o Poder Executivo tentando estabelecer uma hierarquia de manifestações que têm mais ou menos valor. Então, o Poder Executivo não pode, numa democracia, ser o responsável por dizer essa manifestação tem valor maior, esse outro tipo de manifestação tem valor menor. Então, isso é um problema grave, me parece, é um dos dois maiores problemas de causas de inconstitucionalidade material da MP. A segunda causa, que eu acho que talvez seja até mais grave ainda, é que, diante desse cenário de incerteza, né, então a Clara mencionou vários conceitos que a MP pretende estabelecer ou pretende aplicar, que na verdade não são claros. Então, diante de todo esse cenário de hierarquia de manifestações, de termos possivelmente vagos que vão gerar dificuldade das redes sociais de tomar uma decisão em caso concreto, quem no fundo fiscaliza e, portanto, tem a última palavra em relação à aplicação de tudo que determina a MP é o próprio Poder Executivo. Então, o Poder Executivo fica encarregado de dizer se a rede social fez certo, agiu com justa causa ao remover determinado conteúdo, ou se não agiu com justa causa, portanto, a rede social está passível, por exemplo, de multa ou de uma outra sanção. A lista de sanções inclui até penalidades bastante severas, como suspensão de funcionamento. Então, o ponto a maior inconstitucionalidade que eu vejo na MP é justamente que tudo fica sob controle de um órgão do Poder Executivo, que a MP, por sinal, nem especifica qual será, mas mesmo que ela especificasse com clareza e dissesse, né, é a Secretaria X dentro do Ministério da Justiça, ainda que ela superasse esse outro problema de não diz qual é o órgão. Ainda assim, por se tratar de um órgão do Poder Executivo e sem, muito provavelmente, né, sem qualquer autonomia, essa, para mim, é uma das duas, talvez entre as duas, a mais grave inconstitucionalidade material da MP. Yasmin, a MP vem para mudar o Marco Civil da Internet, que é de 2014, e na época foi considerado um grande avanço, até pela forma como foi construído, com a participação da comunidade, com a participação da sociedade. De 2014 para cá, com as mudanças tecnológicas que houve, com a mudança do uso das redes sociais, você enxerga que o Marco Civil, independentemente dessa MP especificamente, ele precisa de uma evolução nessa área? E
ao mesmo tempo, você enxerga que essa forma como o Marco Civil foi construído, ela foi superada? Nós estamos num momento de menos participação? O aspecto participativo do Marco Civil da Internet, de fato, foi bastante obstruído pela medida provisória. As pessoas que construíram o Marco Civil, né, que foi de fato fruto de um debate público muito amplo, com consulta pública, inclusive protagonizada pelo Centro de Tecnologia e Sociedade e com parceria do Ministério da Justiça. Enfim, é bastante triste ver esse debate se encaminhando dessa forma via medida provisória. A gente sabe que essa medida provisória vai cair, mas vão ficar essas marcas, essas cicatrizes aí no texto legal, ainda com a revogação. Eu acho que o Marco Civil ele precisa de alterações, não só eu acho, o debate na Câmara tem perpassado isso, inclusive o relator do Marco Civil da Internet, o deputado Alessandro Molon, também sabe que alguns dispositivos precisam ser atualizados, dadas as circunstâncias atuais de aumento de disseminação de desinformação, de notícias falsas, do uso mesmo das novas tecnologias das redes sociais para fins diversos e do maior controle que essas redes sociais possuem sobre as comunicações mais diversas que as pessoas têm, né? Eu acho que essas investidas do Executivo, no entanto, ainda que a MP caia, não vão acabar, são investidas que vêm acontecendo e anunciadas publicamente desde o fim do ano passado. Em fevereiro, teve fala do ex-chanceler no Fórum Econômico Mundial, colocando ali as plataformas como um governo tecno-totalitário, usando aí uma elasticidade bastante complexa do que esse conceito de fato fala especificamente. Enfim, eu acho que é bastante triste a gente estar vivendo esse momento de obstrução do processo de participação pública. O PL 2630, que vem para trazer essas alterações ao Marco Civil, é o principal instrumento legislativo a ser debatido hoje em dia para alterar o Marco Civil, está em debate na Câmara, tem sido convocadas audiências públicas para tentar afinar e ajustar ele, dada a delicadeza do tema, né? Ele foi aprovado no Senado em julho de 2020 e está em debate até agora, justamente para ser afinado, para ser ajustado, para evitar que impactos excessivamente negativos sejam causados para a liberdade de expressão, para a comunicação, e também pensando nas plataformas, né, que, se pressionadas demais, podem vir a retirar conteúdo excessivamente, o que também é muito ruim para a liberdade de expressão. Então, eu acho que essa falta de consulta marca aí também uma das ilegalidades da MP, o Comitê Gestor da Internet, que é um dos atores protagonistas, né, do Marco Civil da Internet, com o decálogo dos princípios para a governança da internet. Ele afirmou na nota também que há um desrespeito material ao artigo 24 do próprio Marco Civil da Internet, que exige que o CGI seja ouvido em relação a temas relativos à racionalização e expansão da internet, do uso da internet no Brasil. Então, também é um marco aí de uma das ilegalidades da MP. Você falou sobre a necessidade, não é, de manter a liberdade de expressão, manter esse ambiente, mas essa é a justificativa da MP, né? A justificativa da medida provisória é que a liberdade de expressão estaria sendo atacada pelas redes, não é? E que, para manter a liberdade de expressão, o governo teria que agir para poder falar, para poder manter a expressão dos cidadãos. Então, a gente está falando sobre princípios gerais, não é, que estão sendo, e princípios positivos que estão sendo defendidos por ambos os lados para fins diferentes, não é? Então, os dois lados, obviamente, vão defender a liberdade de expressão, mas os dois lados vão chegar a fins
diferentes, porque, no fundo, o governo quer que as pessoas que estejam fazendo coisas que, para o grupo contra o governo, são consideradas fake news, desinformação, discurso de ódio, para o governo isso é parte da liberdade de expressão desses grupos. Não é? E aí a gente entra também na questão da mentira. Né? Isso é mentira, isso não é mentira, e o governo não quer que, a defesa do governo, é que essas redes privadas possam dizer o que é verdade ou o que é mentira, baseado num critério delas. Não é? Eu queria, então, só fazer essa observação de que a gente parte sempre do princípio da liberdade de expressão, mas que o governo também parte do princípio da liberdade de expressão. Né? A questão é, como vocês mesmos disseram no começo, é a questão de ênfase. Né? Onde está a ênfase nisso e a liberdade de quem fala, mas a liberdade também de quem é atingido por essas falas. Né? E isso é um problema que não tem só no Brasil. Né? Esse é um problema que é enfrentado em todo o mundo. E eu gostaria de perguntar, Clara, para você, como os outros países têm lidado com isso. Até porque a regra da comunidade das redes é uma regra geral para o mundo todo, não é? E cada país tem que lidar um pouco com esses desafios da liberdade de expressão e dos desafios dos seus grupos políticos e de pressão próprios. Como você vê que os outros países estão lidando com isso? Tem gente lidando melhor que a gente? Olha só, Iago, para a gente entender como que os países, como que ordenamentos jurídicos diferentes lidam com moderação de conteúdo, a gente tem que dar alguns passinhos para trás. Vou falar de dois deles só. O primeiro é que o que é ilegal, o que já era ilegal dentro e fora de rede social, continua sendo ilegal. Então, essa ideia de que a lei não se aplica, isso aí já foi, esse debate já passou. A lei se aplica, é ilegal. Tem uma dificuldade de aplicação da lei? Tem uma dificuldade, e dessas dificuldades, né, muitas complexidades, é nelas que o debate se foca hoje em dia. E o segundo passinho é que, na verdade, quando a gente não fala tanto hoje em legislação de moderação de conteúdo, a gente fala mais dos regimes de responsabilidade dos intermediários. Né? Então, o debate sobre moderação de conteúdo se confunde com esses regimes. Por quê? Porque um regime de responsabilidade são as regras que dizem quando e em que circunstâncias as plataformas podem ser responsabilizadas, inclusive financeiramente, por conteúdo postado por usuários que causa algum tipo de dano. Né? Então, tem um texto muito bom do Wolfgang Schulze e do Urs Gasser, que fala que esses regimes de responsabilidade eles têm duas funções. Em primeiro lugar, eles são um teste de responsabilidade civil mesmo. Né? Então, o judiciário vai aplicar e vai apurar lá se as circunstâncias lá do regime estão configuradas para que a plataforma responda por esse dano ou não. Mas, em segundo lugar, e aqui que eu acho que está o foco do nosso debate hoje, esses regimes funcionam como uma regulação contextual, que ao invés de proibir expressamente um comportamento ou algo do tipo, ela gera incentivos para que os atores daquele mercado ajam de uma forma ou de outra. E dependendo da forma como um regime de responsabilidade de intermediários é carvado na legislação, ele gera incentivos diferentes para todo mundo, inclusive para as plataformas, na forma como elas vão moderar os conteúdos. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles são um país reconhecido por ter um dos regimes mais tolerantes, né, que dá mais liberdade para as plataformas, com exceção de alguns casos lá, especificamente direito autoral, acho que conteúdo terrorista e também sexual, salvo engano. Mas, tirando isso, tem uma isenção aí considerada ampla por muitas pessoas. O Canadá tem um sistema de responsabilização que prevê um devido processo antes da remoção. E, no Brasil, a gente tem o famoso artigo 19 do Marco Civil, que diz que as plataformas só podem responder por esses danos se houver uma decisão judicial dizendo que, de fato, aquele conteúdo não deve estar lá em cima, não deve estar, publicado. Né? Então, a moderação de conteúdo, ela, em cada país do mundo, ela vai acontecer dentro desse regime de responsabilidade, de acordo com os incentivos gerados. As maiores preocupações, geralmente, da literatura, são com os incentivos gerados para o bloqueio em excesso de conteúdos. Numa
presunção aí de que se você tornar muito amplas as hipóteses em que as plataformas podem ser responsabilizadas, elas vão ter mais incentivos para bloquear conteúdos em excesso, né? Esse é o fundamento do artigo 19 do Marco Civil Brasileiro. Que, a princípio, seria o judiciário, o mandatário, né, o responsável por deliberar sobre o escopo de direitos fundamentais, inclusive o escopo da liberdade de expressão, e, por isso, essa seria a forma mais segura para a liberdade de expressão, de evitar bloqueios em excesso, né, de evitar violações aí aos direitos de liberdade de expressão dos usuários. Eu entendo que esse artigo 19 é constitucional, mas eu entendo que ele não é suficiente para garantir uma esfera pública de debate aí segura, né, transparente, publicizada, legítima. Eu aí, fazendo aquele jabazinho, eu escrevi um artigo sobre isso, né, os meus amigos e Yasmin, sei que eles conhecem, porque a gente já conversou sobre isso. Mas conhecem e citam. Conhecem e citam, é isso aí. É isso aí. Então, e aí, assim, eu acho que ele não é suficiente, mas ele é constitucional, mas aí ele não é suficiente porque o que acontece é que, de fato, ainda tem muito espaço para as plataformas decidirem sobre como moderar ou não, né, uma atividade não transparente, privatizada. Então, acho que há espaço, assim, para a legislação avançar além disso. E aí, eu vou chegar agora na moderação desse conteúdo, né, porque essa necessidade de expandir, assim, o escrutínio das atividades de moderação de conteúdo das plataformas, ela é uma necessidade que já foi identificada em contextos nacionais diferentes. Então, hoje em dia, a gente tem algumas propostas legislativas que estão mais direcionadas não só à responsabilização dos intermediários, mas à moderação de conteúdo em si, né? Então, a gente tem algumas leis aí que propõem mecanismos de transparência, né? Algumas propostas legislativas também que falam na necessidade de seguir devido processo antes de remoção e etc. Então, assim, esses movimentos legislativos já começam a endereçar um pouquinho mais dos requisitos aí de legitimidade mesmo da moderação de conteúdo, né? E tem aí um monte de experiências específicas que a gente pode falar, a Alemanha é famosa e tal, mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Como está o panorama das redes sociais? A gente falou dos países como agem, mas as redes sociais também têm políticas internas diferentes sobre isso, e de monitoramento, e de boards internos. Como está isso hoje? Claro, há bons exemplos de uma governança interna de moderação e de recursos? Iago, a gente tem, assim, certamente um movimento das redes, aí já na minha visão um pouquinho cética, de antecipar regulações e possivelmente evitá-las, né? Então, a gente tem algumas plataformas que já disponibilizam, por exemplo, bibliotecas de anúncios, né, para dar maior transparência sobre a forma como a publicidade é feita e tudo mais. A gente tem algumas iniciativas de governança aí, um pouquinho mais inovadoras, né? O próprio Facebook instituiu um Oversight Board. Cara, vocês vão me matar, mas eu esqueci como que fala em português, Oversight Board, que tem um nome que eles conselham. Comitê de Supervisão. Comitê de Supervisão, perdão, Brasil. Então, que certamente, assim, né, o papel desse comitê é justamente servir como uma segunda instância para essas decisões do que fica e do que não fica publicado. E isso certamente fala a publicização do processo, né, fala o devido processo, mas eu, particularmente, sou um pouco cética também em relação à implementação do comitê, porque eu acho que é uma iniciativa bem restrita em termos de escopo, né? O comitê só analisa o que é recorrido ele só analisa o que é retirado com base nos termos de serviço. Então, por exemplo, se o Facebook derrubou um conteúdo seu porque esse conteúdo é considerado ilegal no seu país, você não pode recorrer para o Oversight Board, né? Você só pode recorrer se for retirado com base nos termos de serviço. Isso já retira aí um volume que a gente não sabe nem qual é, porque não é transparente, mas é um volume que eu imagino significativo, né, de controvérsias do escopo dessa segunda instância. E, além disso, a gente está falando, assim, de um comitê para uma rede social, né, que também vai passar aí por
por limitações de tempo, né? Tem até 90 dias para julgar os casos. Então, eu acho uma iniciativa saudável, né? Eu acho que fala até as interpretações mais modernas do que a legitimidade né? A legitimidade também é procedimento, também é segunda instância, também é contraditório, mas é mais limitado, assim, né? E, enfim, esse o meu pitaco. Tem também sempre, assim, todo mundo sempre fala muito do uso de ferramentas automatizadas também, né? E aí fala-se, na maior parte das vezes, mal, né, gente? Na maior parte das vezes fala-se mal. Tipo, não é uma novidade, não é uma iniciativa inovadora. Na verdade, os filtros, eles já são um debate, já são implementados há fácil mais de 15 anos, assim, se a gente pensar, pelo menos na camada dos provedores de acesso, né? Todo mundo que tem criança em casa e tal, geralmente já tinha algum tipo de filtro aí para controlar o que a criança podia acessar. E claro que essas ferramentas evoluíram muito de lá para cá, mas ainda tem um problema de precisão muito significativo, né? De precisão e de contexto. Querendo dizer que essas ferramentas de filtragem são programadas para bloquear um tipo de conteúdo, mas elas têm muito risco aí de bloquear conteúdos legítimos junto, seja porque elas não leem contexto, ou seja porque elas não são precisas o suficiente. Então, acho que a gente vê evoluções, né, institucionais e tudo mais, mas a gente também vê problemas, infelizmente. Tanto os críticos quanto os defensores dessas regulações sempre apelam aos princípios gerais de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, que vem lá do século XVIII, não é? Constituição Americana, Revolução Francesa, não é? E lembrando que a liberdade de expressão, não é? E a liberdade de imprensa são princípios diferentes dentro da Bill of Rights, da Constituição Americana, mas é esse ainda o paradigma que a gente deve seguir? São os mesmos desafios que a gente tem hoje? São desafios diferentes? O paradigma mudou para a gente discutir essa questão a partir desses princípios de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, Ivar? O paradigma como sendo o direito fundamental à liberdade de expressão me parece que é o mesmo, mas existem sim desafios que exigem uma grande revisão, e eu listaria pelo menos dois principais desafios que não eram visíveis ou sequer existiam como existem hoje até 1995, 2000, então praticamente tudo que se construiu, se desenvolveu na área do direito sobre esse direito fundamental à liberdade de expressão, todos os livros, toda a produção acadêmica, todas as decisões judiciais, todas as decisões legislativas, são a principal fonte de restrições à liberdade de expressão não é o Estado. Em muitas situações, em muitos países, a principal ameaça vem de entidades privadas, ou seja, ameaça em que sentido? Quem é o ente que, com mais frequência, atua com grande poder para restringir a liberdade de expressão das pessoas. E, em muitos países, hoje, esse ente é um ente privado, justamente porque o local de manifestação, hoje, ele é primariamente local privado, redes sociais. E, hoje, essas plataformas digitais têm um poder, na minha opinião, demasiado excessivo para ditar quais são os limites da liberdade de expressão em um determinado país, ou, às vezes, num conjunto muito grande de países. Então, uma primeira necessidade de revisão desse paradigma diz respeito ao fato de que agora a gente está lidando com restrições e intervenções que vêm de entidades privadas, principalmente, e às vezes a inserção do Estado, ou a intervenção estatal, ela vem até para tentar diminuir essa restrição à liberdade de expressão que está sendo causada por entidades privadas. Que a própria justificativa é a própria justificativa do governo para a MP. Que é a justificativa do governo para a MP, e veja, a justificativa em si ela não é ruim. O problema de fundo que a MP pretende atacar, ele não é inventado, ele realmente existe, ele é documentado e é criticado na literatura. Esse excesso de poder que as redes sociais como empresas privadas têm para ditar quais são os limites da liberdade de expressão e assim influenciar o debate público em diversos países.
A questão é que existem soluções possíveis diferentes, e algumas soluções são ruins, outras são boas. Então, um segundo problema aqui, uma segunda necessidade de revisão desse paradigma diz respeito ao como de tomar essas decisões. Então, de novo, até 95, 2000, parecia que a gente poderia continuar com o elemento tradicional desse paradigma, que é essas decisões sobre os limites são tomadas pelo judiciário sempre e exclusivamente. A situação que nós temos agora é que a quantidade de manifestações, o número de decisões que estão tomadas diariamente sobre disseminar ou não disseminar conteúdo, se manifestar ou não se manifestar, agora está na faixa de milhões ou, muito possivelmente, bilhões no mundo inteiro. Agora, a quantidade de decisões está totalmente fora da capacidade do Poder Judiciário em qualquer país. Então, nós necessariamente precisamos planejar com cuidado e implantar com cuidado outros mecanismos de tomada de decisão sobre a liberdade de expressão. Alguns que já existem são bons, outros precisam de revisão. Algumas pessoas e até alguns governos acham que dá para simplesmente resolver o problema facilmente só jogando tudo para a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai tomar essas decisões, força a empresa a adotar a inteligência artificial e aí o problema está resolvido. E não é bem assim. As decisões que são tomadas sobre os limites da liberdade de expressão exclusivamente por máquinas, muitas vezes são imprecisas e muitas vezes contêm vieses que afetam, de novo, o debate público como um todo. Então, eu acho que existem pelo menos essas duas necessidades de revisão do paradigma. É importante você dizer isso porque a Suprema Corte americana já decidiu várias vezes, né, que a liberdade de expressão ela vai sendo muito maior em relação ao Estado, aos agentes do Estado, mas não em relação a, por exemplo, empresas ou a agentes privados. Né? O empregado não tem a liberdade de expressão total de falar mal de seu empregador e não ser demitido, por exemplo. Né? Então, eles pegam essa conceituação geral de que a liberdade de expressão é em relação ao discurso público e em relação a imposições do Estado mesmo, não é? E a interpretação disso vai evoluindo, né? O primeiro limite que vai sendo colocado à liberdade de expressão, de certa forma, é de 1917. Né? Então, em 1917, eles fazem aquele caso clássico em que se diz que ninguém tem o direito de gritar fogo em um teatro lotado se não estiver pegando fogo. Né? Então, a gente realmente vai tendo uma evolução desse princípio já no século XX, muito ligado à evolução dos meios de comunicação de massa, que começam, né, ali a partir do começo do século XX a crescer e aumentar o impacto possível do discurso de um cidadão privado, né? Que não era ali numa assembleia, não era numa reunião ou não era num foro público, como uma assembleia estadual ou um congresso, algo do tipo. Como você vê, Clara, esse balanço entre Estado e empresas privadas, entre controle judicial e o controle dos boards sobre o discurso público e o impacto disso sobre a democracia? É uma pergunta bem simples. Super, eu estou pronta para responder. Você tem 140 caracteres, vai. Olha, como boa advogada, se eu tivesse uma limitação de caracteres, eu diria depende. Mas, como eu tenho um pouquinho mais de caracteres do que isso, eu acho que, assim, a primeira coisa que me ocorre é que a gente não está falando de interesses conflitantes, né? Apesar da gente narrar essas questões como se fosse o Estado, as plataformas e os usuários querem se manifestar, quem ganha, eu acho que esses interesses não são conflitantes, né? O Ivar já falou 1000 coisas super importantes para a gente sobre liberdade de expressão, para quem estuda liberdade de expressão a fundo, né? E uma das coisas que eu gostaria de destacar é que a liberdade de expressão notoriamente é um direito que tem uma dimensão subjetiva, né? Que é aquele direito de cada indivíduo se expressar sem intervenção externa, e uma dimensão objetiva. Essa dimensão objetiva, ela se refere mais a um direito coletivo, né, de acesso a uma esfera pública de debate plural, justa, igualitária. E eu acho que, assim, é claro que essas dimensões se comunicam, né?
o Ivar mesmo já apontou, a dimensão subjetiva não é absoluta, né? Todo mundo, de liberdade de expressão não é um direito absoluto, ele também encontra aí bases para ser restrito, mas eu acho que quando a gente fala assim dessa, tantos interesses conflitantes e tal, a gente está falando muito dessa dimensão objetiva. Esses interesses diversos se referenciam muito nisso, no sentido de que eles não são tão diversos assim, né? A gente está falando, na verdade, de garantir que essa esfera pública, transformada ou não pela digitalização, eu acredito que sim, que transformada, mas não é uma posição, né, óbvia, nem unânime. Eu acho que, assim, a gente está falando de permitir que tudo coexista, né, de uma forma que ainda esteja dentro do marco democrático, que significa que não pode ter abuso, né, não pode ter abuso ao discurso, e também tem que ter acesso, e também tem que ter participação, né, principalmente quando a gente fala de uma comunicação que está na internet, que é um espaço essencialmente intermediário, né, um espaço em que a gente já fala muito mais em governança do que em regulação, partindo do pressuposto que a governança se refere a um processo aí de governo híbrido, né, sobre o qual muitos atores diferentes vão ter uma influência e serão também influenciados. Então, eu acho, assim, que a melhor forma da gente abordar isso é sob essa perspectiva mesmo. Eu não sei se o Estado tem uma força maior nessa disputa hoje em dia, eu não sei se é ele que está pesando mais, mas eu estou de total acordo com o Ivar que certamente não é ele que deve pesar. Né? Eu, particularmente, entendo, inclusive em relação à regulação de conteúdo nesse nível que a gente tem aqui nessa MP, eu acredito que nem cabe, nem pelo legislativo, né? Eu acho que nem muito menos pelo Poder Executivo. Mas eu, ultimamente, né, tenho defendido sempre que, no âmbito dessa comunicação digital, a regulação deve incidir muito mais sobre o tratamento de dados, né, sobre o modelo de negócio das plataformas, do que sobre o conteúdo dessas comunicações em si. Agora, é um desafio regulatório imenso, né? Não há respostas fáceis, assim, mas eu acredito que a gente tem evoluído nesses debates, mas, infelizmente, essa MP dá, tipo, muitos passos atrás, né? Não só dentro da tradição brasileira de regulação da internet, mas também quando a gente compara com debates internacionais, assim. Se você parar para pensar, há mais de 10 anos atrás, a gente já tinha toda uma literatura se esforçando em legitimar a moderação de conteúdo, né, e essa intermediação privada das plataformas, com base, por exemplo, em responsabilidade, em governança corporativa social. Responsabilidade corporativa social, né, que seria um dever aí das empresas, dos agentes privados, de resguardo aí de um interesse coletivo, né, de um interesse público, mesmo no âmbito das suas atividades privadas. Então, esses esforços aí de justificação teóricos, eles já têm mais de 10, sei lá, 15 anos, né, e a gente vê sair em 2021 uma proposta, aí, nem uma proposta, uma medida provisória que está passando por cima de construções de mais de década, né, e construções que vinham, né, apesar de dificuldades, né, e, enfim, de muito lobby, né, de muita, enfim, e de muita dúvida, mas que vinham evoluindo no sentido mais de dar uma maior publicização, maior escrutínio para essas atividades. Resolvi, Iago? O que você acha? Não, tá resolvido. A democracia está salva depois da sua resposta. Você falou sobre esses atores, né, outros atores sendo importantes nesse debate, e a gente pensa muito diretamente nas redes sociais, né? Então existem as redes sociais, existem os atores governamentais, mas existem outros também nesse mundo, nesse ecossistema de tecnologia, não é? A gente tem, por exemplo, no caso dos ativistas de direita, da alt-right, eles sempre acusam, não é? Eles querem ter, né, eles defendem um direito de expressão, não é, contra minorias, ou um direito de expressão que eles consideram que está sendo diminuído por um movimento de woke,
não é? Que é o movimento de direito das minorias de não serem ofendidas e assim por diante. Então eles se sentem, não é? Por que eu não posso fazer um discurso machista? Por que eu não posso fazer um discurso racista? Por que eu não posso fazer um discurso contra a minoria? E eles vão sentindo que a liberdade de expressão deles vai sendo diminuída por esse ambiente cultural que nós vivemos. E aí eles vão buscando, né? Quando o termo de serviço de determinada rede vai colocando limites, você fala, não, então eu vou construir a minha. Então, a gente já teve várias tentativas de fazer uma rede paralela, não é? Para alt-right. A gente teve o Gab, o Parler, agora a gente está com o Getter aí, e aí entra um outro ator, e entram outros atores, né? A gente teve o Parler, por exemplo, saiu do ar, porque as App Stores não estavam aceitando, os meios de pagamento não estavam aceitando, depois, em algum momento, os próprios servidores onde ficam hospedados os dados dessas redes não estavam aceitando. Agora, em que medida é saudável, não é, que esse tipo de consideração comercial de servidores, de meios de pagamento, de app stores, influenciam os limites do que pode ser dito, Yasmin? Olha, Iago, eu bem sinceramente acredito que esses marketplaces eles não podem ser vistos como de uma forma tão distanciada de lojas físicas onde produtos estão sendo expostos. Então, eles têm alguma responsabilidade sobre o que está sendo vendido ali, colocado em exposição e de fato, propagandeado, né? A Apple Store ela oferece ali um serviço para que essas plataformas se hospedem e sejam baixadas pelos usuários de dispositivos da Apple. Então, eu não acho que seja tão problemático a Apple, o Google controlarem nesses marketplaces quais aplicativos vão ser passíveis de serem baixados. Eu acho que eles estão ali no direito deles. Inclusive, saiu uma decisão recente no caso de antitrust da Apple versus a Epic, que é a produtora do jogo do Fortnite. Eu não li a decisão ainda a fundo, mas basicamente o entendimento também do juiz é nesse sentido de que a Epic não deveria ser indenizada por uma ruptura de contrato. Não foi por uma violação de direito fundamental, foi por ruptura de contrato, porque colocou um link ali onde os usuários poderiam entrar, acessar e baixar o aplicativo, comprar o jogo sem ter que pagar a taxa para a Apple, sem ter que baixar diretamente na Apple, né? Foi uma ruptura de contrato, mas eu acho que a lógica é basicamente a mesma. A Apple ela pode ter, sim, o direito, essas Apple Stores, essas lojas virtuais podem ter direito de controlar quais produtos estão sendo colocados em suas prateleiras. Um segundo ponto é que eu acho que esses aplicativos eles têm como tendo como regra que não vão moderar conteúdo. O que está acontecendo na prática é violações das mais diversas possíveis, né? Hackeamento dos dados dos usuários que estão entrando nesses aplicativos, propaganda jihadista e pró-Estado Islâmico, pró-neonazismo à torta e à direito, disseminação de imagens de abuso infantil. Então, são lugares onde práticas criminosas estão acontecendo, que colocam também os próprios usuários em risco. Então, eu acho pertinente até que as plataformas, esses serviços, essas lojas, né, digitais, possam retirar esses produtos de venda, né? Seria mais ou menos essa a lógica que eu seguiria se juíza também fosse desse caso aí, ou de casos similares, mas eu acho que é uma medida positiva e é necessário, tendo em vista o tipo de conteúdo que tem circulado materialmente nessas plataformas, né? A gente acabou de passar, não é? Está passando ainda, em grande sentido, por uma dessas situações que nós temos professores aqui, que professores usam muito em sala de aula, não é? Você cria uma situação teórica e leva o princípio ao limite e vê o que o aluno ia falar, né? E se houver, a liberdade de expressão é importante, mas e se houvesse uma pandemia
e a pessoa começasse a mentir sobre a pandemia, começasse a fazer um discurso que colocasse as pessoas em risco, você continuaria defendendo esse discurso? Não é? A gente tem aquela frase do Voltaire, que não é do Voltaire, que é do... eu discordo do que você fala, mas eu defenderia até a morte o direito de dizê-lo. Mas será que você defenderia até a morte o direito de alguém que está defendendo a sua morte? Não é? A gente tem essas questões, e a pandemia foi uma situação dessa. Então, no conjunto de perguntas simples aqui, para encerrar, eu queria perguntar para o Ivar essa pergunta bem simples. Ivar, como fica a liberdade de expressão, a defesa desse princípio geral de liberdade de expressão em situações como essa que colocam em risco a vida das pessoas? A pessoa tem direito a ter uma opinião e a opinião dela ser a defesa de algo que vai colocar em risco a vida das pessoas? A pessoa tem direito de mentir? A pessoa tem direito de, em nome da sua liberdade de expressão, ir contra o consenso científico e falar algo sobre que vai colocar em risco a vida das pessoas? Ou considerar o consenso científico algo tão absoluto assim seria algo que limitaria a própria capacidade de evolução da ciência? A resposta não é categórica, né? Sim ou não. Depende, primeiro, da posição da pessoa, né? Então, a pessoa... Eu vou proibir vocês de responderem depende, viu? Senão... Não, nem depende. Não, mas aí não, peraí, se proibir, o podcast vai acabar, porque são 3 advogados. Não vai acabar, que só conversa. Você vai ter que escolher, você quer podcast? Vai ter depende. Eu não sou advogado, não, viu? Assim? Vamos lá, Ivar. O que depende? Um primeiro critério relevante é em que posição está essa pessoa que está fazendo uma afirmação publicamente sobre uma cura possível, sobre um determinado tratamento médico possível, se ela está, seja para incentivar, seja para criticar. Em que posição está essa pessoa? Essa pessoa é formada em medicina? Essa pessoa está temporariamente num cargo eleito, ou num cargo não eleito, mas num cargo de poder? Isso é um critério relevante. A pessoa passa a ter uma responsabilidade diferenciada quanto mais poder tem, especialmente diante de um específico relacionado à área da saúde. Então, certamente, a liberdade, né, que qualquer um de nós aqui tem para falar sobre medidas contra a Covid é maior do que aquela liberdade que o ministro da Saúde ou a ministra da Saúde tem para falar sobre sobre o mesmo tema. Então, o primeiro critério é esse. Um segundo critério, que é aí sim bastante antigo, né, o Iago mencionou antes algumas decisões uma evolução, né, da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. Um critério bastante antigo adotado pela Suprema Corte norte-americana diz respeito ao perigo claro e imediato. E isso está relacionado a algum tipo de possibilidade muito evidente de dano físico. Então, nada a ver com dano à honra, dano à instituição, a honra da instituição, nada a ver com isso, mas dano físico. Então, no caso de desinformação sobre medidas de saúde, sobre a pandemia, claramente há um risco de dano à saúde, portanto, à integridade física das pessoas. Mas tem que se avaliar o quão iminente isso é, então, quão direta é essa possibilidade de dano à integridade física à saúde das pessoas, como decorrência de alguma manifestação que alguém fez. Agora, por último, tudo isso vale pouco se a gente não tomar cuidado em relação a quem toma as decisões. Então, como eu tinha mencionado antes, um dos aspectos mais negativos da MP, dessa medida provisória, é justamente que a última palavra acaba sendo do Poder Executivo. Então, não importa a qualidade, o cuidado na construção desses critérios todos, se quem vai tomar a decisão é uma pessoa, um ator social diretamente com envolvimento na causa e com um conflito de interesse muito evidente na causa. Da mesma forma, a gente já falou aqui sobre o problema que se essas decisões ficarem sempre exclusivamente nas mãos das entidades privadas, das plataformas e das redes sociais. Então, o judiciário é capaz, sob o ponto de vista do volume, de continuar sendo o único a tomar essas decisões, ainda que democraticamente seria o melhor legitimado,
não é capaz, o volume já excedeu aquilo que o judiciário poderia fazer. Então, essa é a razão pela qual a questão é tão difícil. Mas, certamente, nós temos esperança de, gradualmente, lentamente, ir achando soluções para esses problemas no futuro. Obrigado, Ivar. E agora ninguém mais tem direito de se expressar. Estamos encerrando este episódio aqui. Voltamos para mais respostas que dependem no próximo episódio. Este é o Big Data Vênia, o podcast de Direito e Tecnologia do Jota. Quero agradecer a Yasmin, a Clara e ao Ivar pela participação e queria convidar você a nos seguir na sua plataforma de podcast preferida e seguir o YouTube do Jota. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, nos assistindo pelo YouTube, e apertar o sininho para receber as notificações de novos episódios. Eu sou Iago Bolívar e o Big Data Vênia tem edição de áudio e vídeo de Raoni Arruda. Muito obrigado. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.